Boa noite a todos os telespectadores do nosso primeiro webinar do ano sobre eliminação do R22. E agora, o que fazer? Meu nome é Lucas Fujita e hoje, dia 23 de abril, 7 horas em ponto, vamos iniciar o nosso primeiro webinar do ano. Então, antes de mais nada, gostaria de me apresentar, agradecer a presença de todos aqui que já estão online. Meu nome é Lucas Fujita, sou engenheiro químico responsável pela área técnica e desenvolvimento de mercado da Chemours para o Brasil e para a América Latina. Então, toda a parte de aplicação de produtos, desenvolvimento de novas aplicações, dúvidas sobre fluidos refrigerantes, eu serei o seu especialista para poder auxiliar nessas dúvidas que a gente tem cada vez mais no mercado sobre fluidos refrigerantes. Enquanto o pessoal vai se conectando, vou passar aqui algumas informações gerais para todo mundo. Lembrando, todos que estão conectados no GoToWebinar, seja pelo computador, seja pelo telefone, pelo aplicativo do celular, na aba na direita, no local aqui acima, tem uma aba de perguntas. Então, durante a apresentação, fiquem à vontade para mandar dúvidas, mandar perguntas, mandar um salve, um abraço, porque a gente vai estar acompanhando ao vivo todas as perguntas que vocês enviarem. Essas dúvidas também estão dedicadas a um espaço no final da apresentação para as dúvidas que forem mais recorrentes, para que a gente possa sanar tudo que vocês quiserem aí no dia de hoje, tá certo? Lembrando também que todos que estão presentes aqui hoje receberão, ao final do webinar, um certificado de participação online deste treinamento. E aqueles que, infelizmente, não puderam comparecer, um amigo, um colega de trabalho, avisem eles para eles não ficarem preocupados, porque o webinar está sendo gravado e, posteriormente, iremos disponibilizar todo o vídeo pelo YouTube, enviando o link por e-mail também, tá certo? Então, vamos iniciar nosso webinar, depois dessas informações iniciais, com um pouquinho sobre a história sobre o que é a Chemours. Para quem ainda não conhece ou nunca ouviu falar, a Chemours é antiga Dupont do segmento de produtos químicos fluorados. Então, lá em 2015, a Dupont fez um spin-off do segmento de especialidades químicas, fluorpolímeros, fluidos refrigerantes e dióxido de titânio e fundou o que hoje é a Chemours. A Chemours hoje é uma empresa americana multinacional independente que atua em mais de 120 países, com mais de 60 unidades produtivas, laboratórios, escritórios, centros de tecnologia e desenvolvimento para poder atender todo o mercado de refrigeração e de climatização. No Brasil, a Chemours atua em três principais unidades, que são a unidade de produção de blends de R410A na Zona Franca de Manaus, justamente focada nos fabricantes de ar-condicionado residencial, comercial, doméstico. Uma unidade também em Barueri, mais focada no envase de fluidos refrigerantes, como o 134A, muito utilizado pelo segmento automotivo, e os nossos escritórios ficam na região de Alphaville, pertinho desta unidade em Barueri, tá certo? Então, antes da gente começar, falar propriamente sobre o R22, sobre a eliminação, o que substitui, um retrofit, um equipamento novo. Eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta, vai aparecer na tela de vocês para vocês votarem, para vocês responderem. É somente clicar na resposta que se enquadra a vocês, que é a seguinte dúvida que está aparecendo aqui na tela. Ou seja, você trabalha ou possui sistemas que ainda operam com R22? Eu vou soltar aqui na tela para vocês responderem, para a gente poder interagir um pouquinho também durante a nossa apresentação. Então, se hoje você tem um sistema que opera com R22, se você tem um sistema que operava com R22, já substituiu por alguma coisa, pode ser um sistema de refrigeração, pode ser um chiller, um equipamento de ar-condicionado, uma câmara fria, manda aqui para a gente que a gente quer entender qual a sua dúvida, qual o seu problema, tá certo? Estou vendo aqui bastante gente respondendo já, gente falando que grande parte dos equipamentos ainda trabalha com R22, onde trabalha seja um supermercado, uma loja de conveniência, shopping centers, hospitais, mais da metade aqui comentando que
tem ainda bastante R22, mas pouca parte, e bem pouquinha gente falando que não, que todos os sistemas já foram migrados, já foram substituídos. Então, respondam aqui, eu já vou mostrar para vocês daqui um minutinho as respostas que todo mundo votou. Temos aí mais de 70% das pessoas que já votaram, justamente para a gente ver como que está esse nosso cenário, tá certo? Ó, o pessoal respondeu aqui e o jogo parece que virou, pessoal. Vou fechar aqui a nossa pesquisa para poder compartilhar com vocês os resultados, mas olha só que interessantíssimo. Mais da metade, praticamente metade das pessoas, 50% das pessoas que estão participando aqui do nosso webinar hoje, comentou que grande parte dos sistemas ainda trabalha com R22, ou seja, o R22 está ali no nosso dia a dia da refrigeração e da climatização. 46% comentou que ainda tem 22, mas uma quantidade bem menor, e somente 4% aí comentou que não trabalha mais com 22, que já mudou para uma solução diferente e que a gente vai conhecer essas soluções diferentes também no dia de hoje, tá certo? Então, vamos lá novamente compartilhar a apresentação aqui com vocês para a gente começar respondendo a primeira dúvida que todo mundo pergunta. Por que que o R22 está sendo eliminado, está saindo do mercado? Querendo ou não, R22 é um fluido refrigerante que, do ponto de vista de desempenho, é excelente. Funcionava em altas temperaturas, aplicações de climatização, médias e baixas temperaturas, refrigeração comercial, industrial, túnel de congelamento, mas infelizmente ele está saindo cada vez mais do mercado e a gente precisa também se atualizar. Tá? Então, o R22 está saindo no mercado principalmente por legislações e tratados internacionais. Então, hoje, no Brasil e no mundo, existem 2 tratados internacionais que regem a utilização de fluidos refrigerantes, e o primeiro e mais tradicional deles é o Protocolo de Montreal. Quem trabalha aí na refrigeração há alguns anos, né, desde ali dos anos 2000, 2010, 2015, deve se lembrar do início do Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal nada mais é que um tratado internacional que visa o que a gente chama de phase-out, ou seja, a eliminação de todos aqueles produtos químicos que têm alto ou que têm ODP acima de zero. Mas, Lucas, o que é o ODP? ODP é o potencial de destruição da camada de ozônio. Então, todos aqueles produtos químicos que têm ODP serão eliminados em algum momento. E quando a gente fala de fluidos refrigerantes, nós estaremos falando principalmente dos CFCs, os clorofluorcarbonos, como R11, R12, hoje já eliminados aqui no Brasil, ou os HCFCs, os hidroclorofluorcarbonos, como é o caso justamente do R22, 141B, R123, R502, que grande parte ainda está presente nos nossos sistemas de refrigeração, sendo o R22 o principal deles. Então, a cada ano que passa, o Brasil tem o que a gente chama de redução do consumo, redução das cotas de importação desses HCFCs, medidos em toneladas de ODP, ou seja, proporcionais ao potencial de degradação da camada de ozônio desses produtos químicos. Então, ano passado, o Brasil teve o que a gente chama de uma redução, de um corte de 63,5% da disponibilidade desses produtos, e neste ano de 2025, o corte é de 67,5%, ou seja, praticamente 70% do que o Brasil poderia consumir ou consumia de R22 historicamente está sendo reduzido, e em 2027, ou seja, daqui praticamente um ano e meio, esse corte chega a 88,5%, ou seja, praticamente 90%. Em 2030, o corte é praticamente total, né? A gente vai estar falando ali de 97,5% até a eliminação total em 2040. O que isso significa para a gente do ponto de vista de sistemas que hoje trabalham com R22? Hoje, quem trabalha na área de compras, de manutenção, de instalação de equipamentos e sistemas deve estar vendo, por exemplo, uma alta nos preços dos fluidos refrigerantes, principalmente do R22.
Por quê? Porque com a redução de disponibilidade, com o corte de importações, com o controle dessas substâncias, a disponibilidade comercial reduz, consequentemente, o preço desses produtos tendem a subir. E mais agravante ainda, no ano de 2027, como esse corte é quase de 90%, consequentemente, a escassez do produto também será maior. Então, a gente vai estar falando durante a noite de hoje como substituir esse fluido refrigerante, quais são as opções disponíveis e como se preparar para essa migração, para essa eliminação que ocorre ano após ano. Tá? Porém, sabemos também que existe o que a gente chama de emenda de Kigali. O que é a emenda de Kigali? Quem nunca ouviu falar, a emenda de Kigali é um tratado que o Brasil também é ratificador, ou seja, ele se compromete com a agenda da emenda de Kigali. A emenda de Kigali é um tratado que o Brasil ratificou ao final de 2022, que visa o que a gente chama de phase down, ou seja, uma redução da utilização daquelas substâncias químicas que têm alto GWP, tem alto potencial de aquecimento global. GWP, para quem nunca escutou, é muito importante conhecer o que significa essa sigla, porque cada vez mais ela vai ser decisiva na escolha de fluidos refrigerantes para os novos sistemas de refrigeração, de climatização, para retrofit, para projetos de equipamentos novos. Então, de acordo com a emenda de Kigali, o Brasil, a partir do ano passado, de 2024, passou a ter um teto limite de quanto pode consumir dessas substâncias, desses HFCs, desses hidrofluorcarbonos, como é o caso, por exemplo, do R404A, vocês estão vendo aqui em cima, do R410, 134, R407C, todos os hidrofluorcarbonos que estão ali também no nosso dia a dia, da refrigeração, da climatização, da pirogenia, de qualquer aplicação que envolva fluido refrigerante. E a partir do ano de 2029 começam as reduções de importações de consumo desses HFCs com 10%, em 2035 30%, 2040 50%, até a sua redução máxima em 80% em 2045. Mas, Lucas, parece distante, né? A gente está falando ali de 2045, eu estou em 2025, daqui 20 anos, não sei nem se eu vou estar trabalhando na área de refrigeração, não é mesmo? Porém, os mercados são muito dinâmicos e muito do que está acontecendo agora no Brasil já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu em toda a União Europeia, já aconteceu na Ásia, no Japão, no Canadá. E a gente, com essa experiência vivida fora, em outros países, com agendas de regulamentação mais avançadas, temos que também nos preparar para o que está por vir aqui no Brasil. Então, é por isso que a gente precisa entender quais são os substitutos ideais para cada tipo de aplicação que hoje existe para o R22. Tá? Então, hoje, qual vai ser o problema, qual vai ser o impacto que cada dono de sistema de refrigeração, cada empresa que faz manutenção em sistemas com R22, cada dono de supermercado, de frigorífico, de restaurante, de shopping center, vai ter com essa eliminação do R22. O primeiro deles, a gente até já comentou, o impacto que é o que a gente chama de impacto comercial, que é o que dói no bolso. Por quê? Quanto menor a disponibilidade de um produto, naturalmente espera-se que os preços tendam a incrementar, tendam a aumentar. Ou seja, conforme essa eliminação do R22 avança, a escassez de produtos vai fazer com que o custo desses fluidos refrigerantes HCFCs, como é o caso do 22, subam. E isso vai fazer com que cada vez mais se procurem por alternativas. Por outro lado, se hoje você trabalha numa empresa que é uma multinacional, uma empresa que está olhando a questão de emissões de gases de efeito estufa, de produtos que degradam a camada de ozônio, ou presta serviço para empresas que têm metas de sustentabilidade, todas elas vão estar olhando o que a gente chama de pilar ambiental. E esse pilar ambiental está muito relacionado ao impacto regulatório de compliance que essas empresas seguem. Ou seja, hoje, muitas empresas que estão alocadas aqui no Brasil, mas possuem matriz europeia, matriz americana, matriz oriental, japonesa, por exemplo, têm como
normativa interna da companhia a eliminação e a substituição do R22. Ou seja, para a unidade dessa empresa poder operar no Brasil, ela também precisa substituir e eliminar este R22 que porventura ainda esteja em seus sistemas de refrigeração. E por último, e mais impactante para a gente que está ali no dia a dia da manutenção, da instalação, dos projetos dos sistemas novos, é o impacto operacional. Por quê? Com o aumento do custo do fluido refrigerante, os custos operacionais de realmente manter aquele sistema funcionando aumentam. Ou seja, cada vez que for preciso comprar R22 para repor um vazamento, isso vai impactar o caixa, vai impactar quanto vocês gastam olhando ali para a questão de manutenção. Há um risco, que é um risco mais severo, na verdade, que a gente chama, que é de paradas por falta de fluido refrigerante. Ou seja, num cenário crítico, com essa baixa disponibilidade e dificuldade de encontrar o produto no mercado, é possível que alguns sistemas parem por não encontrar de fato o fluido refrigerante na distribuição para ser comercializado, para ser comprado e reposto nos equipamentos. E o impacto muito grande é o que a gente chama de disponibilidade de peças de reposição por conta justamente da obsolescência. O que é obsolescência? Muitos sistemas hoje, principalmente de refrigeração comercial, supermercados, câmaras frias, que estão instaladas trabalhando com R22, foram instaladas lá em 2000, 2005, 2007, 2010, ou seja, são sistemas que já têm aí 10, 15, 17 anos e muitas vezes não se encontra mais o mesmo compressor, o mesmo dispositivo de expansão, os mesmos componentes compatíveis com aquele sistema. E nesses casos é possível e é preciso entender se eu consigo utilizar aquele mesmo sistema e fazer um retrofit, que a gente já vai comentar mais para frente o que é o retrofit, ou se eu precisaria de fato substituir todo aquele sistema por um sistema novo. Então, sempre lembrando, esses três principais impactos são o que as empresas, os donos de sistemas, quem faz manutenção, vai precisar aí se preocupar de agora em diante. Tá? Lembrando para todo mundo, quem chegou um pouquinho mais tarde, a gente tem uma aba de perguntas aqui na parte superior, que vai estar justamente dedicada para vocês mandarem uma mensagem, um alô, uma pergunta para a gente responder durante o nosso webinar no dia de hoje, tá certo? Então, por quê e o que a gente tem, né, de evolução, de mudança, de dinâmica de fluidos refrigerantes? Então, para quem é bem antigo da refrigeração, gosta, né, de trabalhar no mercado de ar-condicionado, refrigeração, mas não tão velho para ser ali de 1800, mas deve se lembrar dos primeiros fluidos refrigerantes utilizados, que eram os produtos químicos industriais, um cloreto de metila, amônia, CO2, que até hoje é utilizado, até a década de 30, quando surgiram os primeiros fluidos refrigerantes sintéticos halogenados desenvolvidos pela DuPont, com os CFCs, os clorofluorcarbonos, como R11 e o R12. Na década de 50, foram desenvolvidos justamente os fluidos que a gente está falando hoje, né? Os R22, 141, R502, os hidroclorofluorcarbonos, lembrando que essas duas famílias de fluidos refrigerantes estão sendo aí eliminadas pelo Protocolo de Montreal. Mais recentemente, vocês devem se lembrar da migração para os hidrofluorcarbonos, um 134A, um 404, um 410A, que veio justamente para substituir essa família mais antiga de fluidos refrigerantes, mas que são fluidos que têm alto GWP, né, que a gente acabou de comentar, tem alto potencial de aquecimento global. Então a indústria chega hoje num dilema. O que eu posso usar no meu sistema hoje que vai ser uma solução de longo prazo? Então hoje a indústria ela tem basicamente duas opções, que é continuar utilizando os produtos químicos industriais que sempre foram muito utilizados, CO2, hidrocarbonetos, amônia. A gente vê bastante CO2 e amônia no industrial, os hidrocarbonetos na refrigeração doméstica, por exemplo, os refrigeradores domésticos, de fato, refrigeração comercial de pequeno porte, equipamentos de menor carga, amônia, muito indústria de bebidas, alimentos, mas o que a indústria tem adotado em maior quantidade, pela disponibilidade, pela classificação de segurança e disponibilidade comercial, é o que a gente chama de HFOs ou hidrofluorolefinas.
Os HFOs, ou hidrofluorolefinas, surgiram a partir desse carinha aqui, que tem um nome complicado, mas que quem trabalha no automotivo já deve ter ouvido alguma vez na vida, que é o R1234YF. Por quê? Lá na época, no início dos anos 2000, foi feito um estudo para se entender qual fluido refrigerante mais impactava do ponto de vista de vazamentos e também de promoção do efeito estufa e do aquecimento global. Nesse estudo, foi observado que onde mais vaza fluido refrigerante no mundo é justamente na aplicação do automotivo, ou seja, ar-condicionado. Por quê? Apesar dos veículos terem uma pequena carga, cerca de 400, 500 gramas de fluido refrigerante, veículo bate, vaza, tem muita mangueira, muita conexão e, consequentemente, vazava muito 134A para a atmosfera. 134A, quando vaza para a atmosfera, tem um tempo de vida de aproximadamente 13 anos. Ou seja, se o 134A do seu carro vazou lá em 2011, 2012, ele está até hoje promovendo efeito estufa e aquecimento global. Então foi pensando nisso que a Chemours Dupont, na época, desenvolveu o R1234YF para a substituição do 134A no automotivo, e a partir desse R1234YF, a Chemours desenvolveu uma família de produtos que a gente vai comentar hoje, justamente chamada Option, que são da série XP e série XL, que são hidrofluorolefinas para substituição dos HCFCs, como é o R22, dos HFCs, como é o R404, 134A, sendo que tudo que for da série XP são fluidos para retrofit, ou seja, eu retiro o fluido que eu tenho hoje e tenho compatibilidade com o meu fluido novo. São produtos que têm um potencial de aquecimento global mais baixo, não são inflamáveis e possuem essa compatibilidade de pressões, de materiais, óleo lubrificante sintético poliéster para poder operar nesses sistemas já existentes. Porém, a gente vai comentar também, mas existem os fluidos refrigerantes da série XL, utilizado em sistemas novos. O fluido refrigerante Option XL vai ter o menor GWP possível do mercado para aquela aplicação, porém, são fluidos levemente inflamáveis, a gente vai comentar sobre isso também hoje, e, portanto, só podem ser utilizados em equipamentos novos, tá certo? Então, aqui eu trago o que a gente chama de tabela mágica. Então, se vocês quiserem tirar um print, mandar uma foto, tirar uma foto da tela, essa é a imagem que vocês precisam se lembrar no final desse webinar, que é justamente uma tabela e vai mostrar quais são os substitutos para cada fluido, para cada aplicação. A gente não vai entrar no detalhe do detalhe agora, mas a gente vai falar justamente quais fluidos vão substituir o R22. Então, hoje, o R22 é muito utilizado em aplicações de refrigeração de baixa e média temperatura, ou seja, quando o fluido evapora abaixo de 0 graus, pode ser um supermercado, pode ser um sistema de refrigeração comercial, industrial, um chiller, uma câmara fria, pode ser um sistema de refrigeração de processo que usa bastante R22. Além disso, ainda existem muitos sistemas de ar-condicionado e chillers um pouco mais antigos que também trabalham com R22 e que podem ser substituídos também. Então, hoje, até uma dúvida aqui do nosso amigo William Portela, qual a recomendação do melhor fluido para retrofit do R22? Está justamente aqui, nessas estrelinhas que a gente vai falar agora. Então, do ponto de vista de fluidos refrigerantes para retrofit, tudo que for refrigeração comercial, industrial, média e baixa temperatura, a gente vai estar falando desse carinha aqui do Option XP40, o R449A. Enquanto aquilo que for climatização, para substituição do R22, a gente vai estar falando do XP20, que é o R449C. Então, não se confunda, XP40 é o 449A e o XP20 é o 449C. Tá? Para equipamentos novos, a gente vai estar olhando, na verdade, para outros dois fluidos que têm o GWP mais baixo do mercado, que são o Option XL20, R454C, e Option XL41, R454B, que a gente vai comentar, vai falar também no dia de hoje, tá certo?
Ponto de atenção que é muito importante a gente comentar, antes da gente falar dos substitutos, é como eu seleciono um fluido refrigerante. Ou seja, como eu vou definir qual fluido refrigerante vai operar na minha máquina, vai operar no meu sistema. Então, hoje, a gente costuma falar de 4 principais pilares, que são o pilar de sustentabilidade, ou seja, tudo que a gente falou até agora, produto que não degrada a camada de ozônio, tenha um baixo potencial de aquecimento global. O pilar do custo, ou seja, custo de investimento inicial, seja para aquisição de um sistema, para um retrofit, mas também o custo operacional do consumo de energia desse equipamento. A gente vai estar falando de segurança, ou seja, o fluido refrigerante que eu preciso escolher no meu sistema, ele precisa ser seguro do ponto de vista de toxicidade e inflamabilidade, e também o ponto de vista de performance e desempenho, ou seja, qual a eficiência energética, qual a capacidade de refrigeração, qual é a qualidade da composição daquele fluido refrigerante que eu estou colocando para dentro do meu sistema de refrigeração que estava ali com R22. Tá? E para isso existem dois parâmetros, né, dois indicadores que eu gosto de comentar, que é justamente o TEWI, que é o impacto total das emissões do seu sistema. Isso é muito importante, principalmente para quem trabalha na área de sustentabilidade, na área de emissões de gás de efeito estufa, ou tem compromissos, né? Empresas com compromissos de emissões de gás de efeito estufa, que são basicamente quanto CO2 equivalente aquele sistema de refrigeração emite. Mas, Lucas, nossa, não estou entendendo nada, né? Eu trabalho na área de refrigeração, faço manutenção, faço troca de compressor, mas o que é impacto, né, de vazamentos, de consumo de energia, impacto direto e indireto desses CO2 equivalentes que você está falando? Então, todo o sistema de refrigeração ele pode ter uma contribuição negativa para o meio ambiente quando a gente olha as emissões de gases de efeito estufa, que são os impactos diretos, ou seja, quando o seu fluido refrigerante vaza, vazou o fluido, tem alto potencial de aquecimento global, maior será o seu impacto direto. Ou seja, se você trabalha na área de manutenção, o seu principal dever aqui é reduzir ao máximo o índice de vazamentos do seu sistema. Por quê? Se o sistema tem um fluido refrigerante, mesmo que seja de alto GWP, se ele nunca vazar para a atmosfera, você nunca terá um impacto direto. Porém, a gente sabe que, porventura, uma parte desse fluido vaza por algum tipo de manutenção, vazamento em alguma tubulação, corrosão, passagem em válvulas, mas o principal impacto que a gente tem são os impactos indiretos relacionados ao consumo de energia. Ou seja, sistema de refrigeração, sistema de climatização, sistema industrial fica ligado 24 horas por dia, 365 dias no ano. O que isso significa? Consumo de energia. Quanto maior o consumo de energia desse sistema de refrigeração, maior será o impacto indireto de CO2 equivalente desse sistema. Ou seja, selecionar um fluido que seja eficiente é extremamente importante para você trabalhar de maneira sustentável. Mas, porém, todavia, entretanto, a gente sempre tem uma discussão, né? Pessoal do meio ambiente, sustentabilidade de um lado, mas o pessoal da área de custos financeira do outro. Ou seja, a gente não pode considerar só o meio ambiente e esquecer que tudo tem um custo também. E esse custo é o que a gente chama de custo total de propriedade. Esse custo total é o que a gente costuma dividir em três principais pontos, três principais gastos, que é o custo do CAPEX, que é o investimento inicial, do seu projeto, do seu retrofit. Ou seja, se você está comprando um equipamento novo, quanto custou o sistema, a instalação, o serviço, as tubulações, a carga de fluido, de óleo lubrificante, o serviço operacional de infraestrutura. Se eu estou falando de um retrofit, quanto custou o fluido refrigerante, porventura uma necessidade de troca de alguma válvula, de óleo lubrificante, esse é o custo inicial. Custos de manutenção correspondem por cerca de 10%. Custos de manutenção são o quê? Manutenções preventivas, uma troca de óleo, uma troca de filtro, manutenções corretivas, queima de compressor, troca de compressor, furo em tubulação, troca de válvulas, ou até manutenções preditivas, que está em alta agora, trabalhar aí com inteligência artificial, entender vibração, temperatura do motor, para entender se aquele compressor, aquele sistema de refrigeração vai quebrar ou não. Tá? Porém, assim como nas emissões, o maior impacto vai ser justamente o custo do consumo
de energia. Por quê? Porque o sistema não para. Sistema de refrigeração 24 horas ligado, supermercado não pode parar, indústria não pode parar. Consequentemente, escolher um fluido que tenha um bom desempenho vai ser essencial para a sua aplicação e para o seu sucesso, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental. Tá certo? Então, como que a gente substitui o R22? Para substituir o R22, é muito importante a gente separar por segmento de aplicação. Então, primeiro a gente vai falar agora de aplicação de climatização e depois a gente vai falar do segmento de refrigeração comercial e industrial, tá certo? Então, essa tabelinha aqui é legal para entender um pouquinho da história do 22, por quê? Quando a gente olha para sistemas existentes, equipamentos que já estão instalados, já estão trabalhando, já existem há muito tempo no mercado, eles iniciaram sua vida na história da refrigeração da climatização usando R22, que, como a gente comentou, está sendo eliminado. Nos últimos anos, o R22 ele foi sendo substituído pelo Freon MO99, o 438A, excelente fluido para retrofit, compatível inclusive com o mesmo óleo lubrificante mineral, essa é uma boa vantagem do MO99, mas esse fluido tem um potencial de aquecimento global mais alto que o R22, ou seja, do ponto de vista ambiental, não é a melhor opção. Ao mesmo tempo, muitos fabricantes de selfies, de chillers, de splitões usaram bastante também o R407C para a substituição do R22, com a necessidade da substituição do óleo lubrificante para sintético poliéster, ou até mesmo equipamentos novos que antigamente eram projetados para R22 e passaram a ser feitos com 407C. Porém, hoje, como a gente comentou, o fluido refrigerante de substituição do R22 em climatização, que mais tem aplicação do ponto de vista de sustentabilidade e desempenho, vai ser justamente o Option XP20, que é o R449C. Então, esse fluido refrigerante, que a gente chama de 449C, ele foi desenvolvido para substituir o R22, substituir o 407C, substituir inclusive até o MO99, sendo um fluido refrigerante que, do ponto de vista ambiental, não degrada a camada de ozônio, ou seja, não será eliminado pelo Protocolo de Montreal, e tem o potencial de aquecimento global 35% menor do que o 22. Quem trabalha em dia lá no campo com esse fluido refrigerante também não precisa se preocupar. Por quê? Assim como o R22, ele tem o que a gente chama de classificação de segurança ASHRAE A1, ou seja, é um fluido que tem baixa toxicidade e não é inflamável. Ou seja, todas as ferramentas que você tem, balança, manifold, cilindro de recolhimento, bomba de vácuo, são exatamente as mesmas para você poder utilizar o Option XP20, o 449C. Então, é um produto já disponível comercialmente, homologado pelos fabricantes, e hoje os principais equipamentos que vêm sendo retrofitados, vamos dizer assim, de R22 em climatização, são equipamentos de maior porte, ou seja, um selfie, um chiller, equipamentos de climatização de data centers um pouco mais antigos, selfies de painéis elétricos da indústria, né? Muita indústria tem painéis elétricos climatizados e estão substituindo o R22 pelo Option XP20 449C. Tá? A gente vai falar no final sobre os casos de sucesso, sobre quem já está adotando, mas já é legal para vocês saberem onde pode ser aplicado o Option XP20. Retrofit de 22, retrofit de 407C, climatização de equipamentos, sistemas e indústrias também, tá certo? Mas Lucas, hoje, imagina, eu trabalho na área de climatização doméstica, ar-condicionado doméstico, comercial leve, eu não vejo mais nada de 22 sendo produzido há muito tempo, né? Os equipamentos novos, eles estavam vindo até pouco tempo atrás com o R410A. Por que a gente está falando então do R22? Porque para equipamentos novos não se usa mais R22 de fato há muitos anos. E a indústria hoje tem utilizado aí três principais fluidos. Então, até 2023, 2024, os fabricantes de split ar-condicionado doméstico começaram a migração dos equipamentos até uns 50 mil BTU de R410A para R32, o Freon,
R32. Então, se você hoje trabalha na área de climatização de pequeno porte, deve estar vendo ali o R32 bastante presente no seu mercado. R32, que é um fluido levemente inflamável, só pode ser utilizado em equipamentos novos com óleo lubrificante ali sintético poliéster, tá? Porém, se você trabalha na área de climatização de grandes sistemas, e aí a gente vai estar falando de chillers para hospitais, chillers para indústria, chillers para, por exemplo, shopping centers, data centers, unidades de climatização que possuem uma carga térmica maior, sistemas de grande porte, o principal fluido refrigerante adotado no Brasil e nos Estados Unidos é o Option XL41, o R454B. Por quê? O R454B, o Option XL41, é um fluido refrigerante HFO que tem zero potencial de destruição da camada de ozônio, e quando a gente olha no GWP, no potencial de aquecimento global desse fluido refrigerante, ele é 76% menor que o 410 e 31% menor do que o R32. Ou seja, as indústrias, os clientes finais estão olhando aí para a sustentabilidade, para a eficiência energética, eles estão optando pelo fluido que tem o menor potencial de aquecimento global possível. Tanto que é que nos Estados Unidos hoje, mais de 80% da produção dos equipamentos novos, dos fabricantes, tem escolhido ali o R454B. Um comentário bastante interessante sobre o R454B é que esse fluido XL41 ele tem substituído 410 aí com 32 em projetos de equipamentos novos, porque do ponto de vista operacional, ele é muito mais parecido com o 410A do que o R32 é, por exemplo. O R32 ele tem altas temperaturas de descarga. Países como o Brasil, países da América Latina em geral, que têm temperaturas ambiente mais altas, o R32 tende a ter um risco maior de danos ao compressor, de carbonização do óleo lubrificante, enquanto o 454B já não, já tem uma pressão de operação, uma temperatura de descarga muito mais próxima do 410A, com capacidades similares e COPs, coeficientes de performance mais altas. Então, esse produto, quem nunca ouviu falar, é bom começar a escutar, a entender, porque alguns fabricantes no Brasil já possuem chillers de grande porte para esse equipamento, para esse fluido refrigerante. Então, quem trabalha na área de manutenção vai ver cada vez mais também o XL41. Tá? No Brasil, a Chemours disponibiliza já o XL41 comercialmente. Então, se você trabalha na área de projetos, desenvolvimento, fabricante de compressores, manda uma mensagem que a gente conversa também para poder falar desses projetos de climatização, tá certo? Agora que a gente já falou do nosso grande R22 nos sistemas de climatização, hoje, se vocês acreditam em mim ou não, cerca de 50% de todos os supermercados no Brasil ainda trabalha com R22. Parece impressionante, mas na verdade é a nossa realidade. O R22 hoje está presente na grande parte dos sistemas de refrigeração comercial, supermercados, sistemas de refrigeração de frigoríficos, porque são sistemas que foram instalados há muito tempo e hoje estão sendo gradativamente substituídos ou retrofitados, vamos dizer assim. Tá? Então, os sistemas mais novos, né, produzidos aí nos últimos 7 a 10 anos, usavam mais R22, mas usaram muito 134 e 404, que podem ser substituídos pelo XP10, no caso do 134A, e pelo XP40, no caso do 404 e do R22. E olha que legal, o XP40, que é o R449A, ele é o fluido refrigerante hoje mais adotado globalmente para substituir o R22 e o 404. Por quê? Dentre todas as opções que a Chemours já desenvolveu, já testou no mercado, já mandou para clientes, para fabricantes, o XP40 foi aquele que melhor equilibrou as propriedades que os donos de sistemas de refrigeração precisavam, que primeiro de tudo era ser ambientalmente amigável, ou seja, não degradar a camada de ozônio e ter um ODP mais baixo, 27% menor que o 22 e 67% menor que o 404, e foi bom
também, para quem tem muitos sistemas de refrigeração, unificar o fluido refrigerante que usava. Então, quem usava R22, 404, 407A, 407F, 438A, 422D, uma infinidade de fluidos para refrigeração comercial, HP80, HP81, que é mais das antigas, deve se lembrar, pode ser substituído pelo XP40, pelo R449A. Então, hoje, o 449A é o melhor substituto para o 22 em sistemas de média e baixa temperatura de evaporação. Ponto de vista de segurança, também baixa toxicidade. Alô, alô? Agora voltamos. O pessoal comentou aqui que estava com algum problema de áudio, acho que era o meu microfone, mas voltamos aqui. Obrigado, João, obrigado, Rodrigo, aí pelo toque. Mas voltando aqui porque a gente estava comentando que é justamente o XP40 que é bastante utilizado aí para sistemas de refrigeração comercial e industrial e disponível comercialmente na nossa rede de distribuição. No final da palestra eu falo também como a gente volta e como que a gente consulta os distribuidores, mas é o produto hoje mais adotado pelos supermercados também aqui no Brasil, tá certo? Mas se você está pensando em adquirir um sistema de refrigeração novo, a gente vai estar falando aí principalmente do Option XL20, que é o R454C. Option XL20 454C, hoje ele é o fluido que tem o GWP abaixo de 150, ou seja, 92% menor que o 22, 96% menor do que o 404, e que os fabricantes e os donos de sistemas de refrigeração estão utilizando principalmente por ter o menor GWP possível, olhando para os fluidos refrigerantes halogenados. Esse fluido refrigerante, por ser A2L, levemente inflamável, só pode ser utilizado em equipamentos novos e também pode trazer uma maior eficiência energética, ou seja, um aumento do COP de cerca de 5 a 11%, por exemplo, quando a gente compara ali com o R404. Essa solução está sendo bastante utilizada agora na Europa e nos Estados Unidos, onde lá eles possuem legislações mais restritivas com GWP abaixo de 150, mas no Brasil algumas grandes redes de supermercados também já estão adotando o 454C, o Option XL20. Tá? Um comentário aqui que o nosso amigo perguntou é a questão de custo. Você vai falar, poxa, Lucas, mas parece que é tudo mil maravilhas, né? Os produtos são mais sustentáveis, têm maior desempenho, COP mais alto, é aprovado para trabalhar pelos fabricantes, muitos deles não são tóxicos, não são inflamáveis ou são levemente inflamáveis, mas tem que ter algum ponto de desafio, né? Do ponto de vista operacional, que é justamente o custo. Então, hoje, esses fluidos refrigerantes, por serem tecnologias mais novas, têm sim custos mais altos do que os fluidos refrigerantes tradicionais, como o 404, como o 134, como o R22, mas que as curvas de tendência de custos elas tendem a se cruzar. Por quê? Ao mesmo tempo que o custo de produtos como R22, como R410, 404 tem subido nos últimos anos, o custo desses produtos tem descido, né, tem reduzido nos últimos anos. Assim como foi na implementação do 134A na década dos anos 90, que o produto era super caro, né, o 134 quando chegou no mercado e hoje já tem um preço bastante acessível, a tendência é a mesma para esses fluidos refrigerantes. Por quê? Quanto maior a popularização, maior a produção, o aumento de escala, os custos operacionais
e de produção reduzem e, consequentemente, o custo da aquisição do produto também cai. E por que você está falando isso, Lucas? Esse produto hoje no Brasil é mais caro, mas na Europa e nos Estados Unidos, comprar, por exemplo, um R404A já é muito mais caro do que comprar um Option XP40, do que comprar um Option XL20, por exemplo. Então, hoje, o 22 na Europa e Estados Unidos nem se fala, né? Nem se pode utilizar mais, por exemplo, para equipamentos, mas hoje HFCs e HCFCs na Europa e nos Estados Unidos têm custos às vezes 2 vezes maiores do que os HFOs tradicionais. Tá? Uma dúvida que o João comentou aqui é se alguns desses fluidos substitutos eles são A2L. Então, lembrando aqui, todo fluido refrigerante que for Option XL, ele é A2L, ele é levemente inflamável, só pode ser utilizado em equipamentos novos. Tudo que for Option XP, como XP40, XP20, são fluidos aí que não são inflamáveis, são classificação A1, e aí você pode trabalhar no mesmo equipamento que você trabalha hoje com R22. Tá? Então, Lucas, já entendi que para equipamento novo de climatização, posso usar o XL41, Option XL41 R454B em chillers, e em splits provavelmente eu vou usar o Freon 32, que é o que os grandes fabricantes estão usando hoje, e que em refrigeração comercial, equipamentos novos também não tem dúvida, Option XL20, 454C. Mas Lucas, eu estou falando ali também que mais dos 50% das pessoas que responderam a nossa enquete no começo ainda tem muito R22. Ou seja, seria bom você falar sobre o retrofit, ou seja, sobre a substituição do 22 que eu tenho hoje na minha máquina para outro fluido como o XP20, como o XP40, mantendo o mesmo equipamento. Porque são sistemas grandes, sistemas que muitas vezes ainda estão bem mantidos, e que o ideal, até por questão de custo, não é trocar a máquina toda, é só trocar o fluido refrigerante. Tá? Então, o que você, como dono de sistema de refrigeração, como mantenedor de um equipamento, precisa avaliar antes de cogitar fazer um retrofit? Tá? A primeira coisa que eu sempre falo é entenda como está a saúde do seu sistema. Por quê? Você tem um sistema hoje que trabalha com R22. Provavelmente é um sistema um pouco mais antigo, não é um sistema que você comprou semana passada e instalou agora. Sistemas com R22 tendem muitas vezes a ter mais de 10, 15 anos de vida, 15 anos de operação. E muitas vezes ele pode apresentar o que a gente chama de vazamentos, que é o terror da manutenção, terror do pessoal de custos e utilidades. Então, entenda primeiro hoje qual é a condição física daquele equipamento. Eu ainda tenho muito vazamento? Se eu tenho muito vazamento, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de cogitar um retrofit é retirar aqueles vazamentos, é trabalhar com a área de manutenção, olhando o sol da abrasagem, checklist operacional de caça-vazamentos nas minhas operações, para, primeiro de tudo, manter o meu sistema trabalhando de uma maneira estável. Tá? Ao mesmo tempo, verificar se aquele equipamento que eu tenho, ele também não está obsoleto. Ou seja, se os compressores, dispositivos de expansão, se os meus componentes eletrônicos até de controle de evaporação, de condensação, módulos de inversores de frequência, por exemplo, que eu tenho no meu equipamento que está operando hoje, eles estão ainda disponíveis no mercado ou são obsoletos. Porque se eles forem obsoletos, eu vou atualizar meu fluido, mas todo o resto do meu equipamento não vai ser possível atualizar ou não vai durar muito mais tempo. Então, primeiro entenda qual que é a saúde, qual que é a condição física do seu sistema, tá certo? Um segundo passo é o que a gente chama de entender essas condições de operação. Ou seja, se eu já tenho anomalias operacionais, estou com problemas de altas pressões de operação, altas temperaturas de descarga, meu sistema está o que? Subdimensionado, não vai ser a troca do fluido refrigerante que vai sanar o seu problema. É muito comum a gente visitar câmaras frias, supermercados, sistemas de refrigeração, que foi projetado na época para um supermercado que não tinha um público muito grande, não tinha um atendimento, não tinha uma área fria muito grande, não tinha muitas câmaras, muitos expositores. E com o passar dos anos,
a capacidade, a necessidade de frio aumentou, mas a capacidade instalada daquele rack não aumentou. Então, às vezes, fazer um retrofit também não vai sanar o seu problema de subdimensionamento atual do seu sistema. Então, verifique quais as condições de operação desse sistema também. Como a gente comentou, vida útil do equipamento, disponibilidade de peças de reposição, extremamente essencial. Lucas, fiz meu checklist, entendi como meu sistema está operando, está funcionando bem, não tem vazamentos, está com compressores em bom estado físico, componentes, válvula de expansão termostática, eletrônica, um tubo capilar, seja o que for, com uma boa qualidade, vamos dizer assim, vou fazer meu retrofit. Que benefício que eu vou ter, se é que eu vou ter algum, trocando esse R22 do meu sistema, né? Então, os benefícios principais quando a gente olha para um retrofit, primeiro de tudo, é o aumento da vida útil desse equipamento, ou seja, a não necessidade de substituição completa desse sistema. Tá? Não confunda aumento da vida útil com extensão daquele componente que durava 10 anos e agora vai durar 20, mas do ponto de vista de obsolescência daquele sistema por indisponibilidade de fluido. Tá? Redução de CAPEX, justamente porque ao invés de trocar todo o seu sistema de refrigeração, você pode trocar somente o fluido refrigerante. Quem trabalha na área de sustentabilidade fica feliz porque você reduz as suas emissões atmosféricas, seja do ponto de vista de ODP, seja do ponto de vista de GWP, e mais importante é o cumprimento com as normas e legislações, ou seja, países, por exemplo, como Europa e Estados Unidos, hoje é proibido, por exemplo, instalar sistemas novos com R22. É uma loucura você falar isso lá dentro. E Estados Unidos, por exemplo, a partir, se não me engano, de 2026 para algumas aplicações, de 2027 para outras, é obrigatório, por exemplo, que o fluido refrigerante tenha um GWP abaixo de 150, abaixo de 300, ou seja, usar um 404 já é inviável. Até mesmo um 449 lá já está virando coisa do passado, porque o XL20, 454C é o que está sendo utilizado, tá certo? Então, agora que eu já sei o que eu vou ter de benefício? Meu sistema pode ser feito retrofit. Sei se ele é climatização, sei se ele é refrigeração, já defini meu fluido refrigerante substituto, qual que é o passo a passo, o beabá da manutenção da instalação do retrofit desse fluido refrigerante. Tá? Então a gente vai abordar agora justamente esse passo a passo, esse manual de como fazer essa substituição. E nós, com o espírito da Dupont, mais do que nunca, a gente sempre precisa prezar pela segurança em primeiro lugar. É muito comum a gente esquecer da segurança por conta da pressa, por conta da loucura que é o dia a dia da manutenção, da instalação, o sistema não pode parar, mas é sempre importante a gente fazer aquele pare um minuto e veja se todos os seus EPIs, todas as suas ferramentas estão corretas. Tá? Então, ferramentas e EPIs como luvas de proteção térmica, óculos de segurança, roupas de manga longa, bota com biqueira de aço. Quem trabalha em ambiente confinado precisa também verificar a necessidade de máscaras respiratórias, detecção ali de oxigênio, justamente para a gente evitar qualquer tipo de risco. Lembrando que no manuseio do fluido refrigerante, um dos principais riscos da nossa segurança é a queimadura por frio. Quem trabalha aí na instalação de sistemas provavelmente tem o dedo, a mão ali queimada por conta do frio, por conta do fluido refrigerante, que às vezes vazou de uma Schrader que travou aberta, por conta de algum tipo de vazamento. Então é muito importante a gente ter ali sempre em mãos os nossos EPIs. Tá? Para um retrofit, as ferramentas que você precisa são exatamente as mesmas ferramentas que você já teria num dia a dia normal de manutenção. Manifold pode ser analógico, pode ser digital, um detector de vazamentos que você já tem, pode ser até a nossa tradicional espuma feita ali com detergente e a esponjinha passando ali nas tubulações, fluido refrigerante, EPI, bomba de vácuo de duplo estágio, sempre lembrando, uma balança não necessariamente precisa ser eletrônica, mas ela precisa pesar a quantidade certa da carga do fluido refrigerante, uma régua de pressão e temperatura, um penta para você medir as temperaturas, fazer cálculo de superaquecimento, subresfriamento e importantíssima recolhedora do cilindro de recuperação. A gente já vai abordar esse tema já já, inclusive é uma dúvida que o João já mandou aqui no nosso chat também.
tá? Lembrando, tem alguma dúvida aqui agora da parte operacional, pode mandar aqui no chat de dúvidas que a gente vai estar respondendo também, tá? Então, antes de mais nada, passo 1, Lucas. O que eu preciso fazer antes de começar meu retrofit? Tira o gás, tira o fluido, vamos fazer média pressão. Não, vamos com calma. Por quê? Primeira parte é você entender como o seu sistema está trabalhando hoje. Ou seja, pega uma prancheta, um papel, uma tabela, uma caneta e escreva quais são pressões de sucção, temperaturas de descarga, temperatura de evaporação, condensação, temperatura que está na linha de líquido, valores de ajustes, de superaquecimento, subresfriamento, qual que é o valor da corrente atual do seu compressor. Por quê? Porque esses parâmetros são a base para a gente poder ajustar o nosso sistema depois. É muito comum a gente ver pessoal que está ali no dia a dia da manutenção, tira um fluido, depois o outro e fala, putz, esse sistema estava evaporando a menos 20 ou a menos 18? Ou a menos 25, porque dependendo da temperatura, a gente vai ter uma pressão de operação diferente. Então, saber o perfil como o sistema está operando hoje é o primeiro passo. Tá? O segundo passo, e é que é extremamente importante a gente sempre recordar, é o recolhimento do fluido refrigerante. O recolhimento do fluido refrigerante precisa ser realizado obrigatoriamente, porque o R22 que está naquele sistema, ele pode ter basicamente duas opções, né? Quem ventila fluido refrigerante para o meio ambiente, ou seja, abre e deixa vazar, está cometendo um crime ambiental inafiançável. Então, você não vai fazer isso de maneira alguma. Então, o recolhimento desse fluido refrigerante deve ser feito utilizando uma recolhedora e um cilindro de recolhimento externo e pesando a quantidade de fluido refrigerante que a gente está tirando. Por quê? Porque essa quantidade de fluido vai ser utilizada como base para depois a gente carregar o sistema no futuro com XP20, se for climatização, ou XP40, se for refrigeração comercial. Tá? Um ponto legal aqui que o João Paulo comentou nas dúvidas é onde eu encontro lugares para destinar esse R22 que eu recolhi do meu sistema. Então, hoje, se vocês jogarem no Google ali protocolosdemontreal.org.br, ele é o site oficial do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, que vai ter uma aba na parte superior falando do que a gente chama de centrais de regeneração, reciclagem e incineração de destinação final. E esses locais estão espalhados pelo Brasil e eles recebem esse fluido refrigerante para fazer essa destinação final. Tá? Um ponto legal de comentar é, se você tem muitos sistemas hoje com R22, esse R22 que é recolhido, ele pode ser regenerado. O que é a regeneração do fluido refrigerante? É você recuperar ele para as condições originais, ou seja, de pureza, de composição, remoção de acidez, de óleos, de contaminantes, e esse fluido é certificado por um laboratório e ele pode ser reutilizado em outra máquina que porventura ainda trabalhe com R22 que você está planejando trocar só mais lá para frente. Então, o R22 que às vezes o pessoal está jogando fora, na verdade, ele pode ser uma fonte de renda, né? Vamos dizer assim, você vai deixar de comprar fluido virgem e utilizar aquele fluido que ainda estava dentro do seu sistema já em operação. Tá? Recolhido o fluido refrigerante, qual que é o segundo passo? Aí a gente tem um caso a se avaliar, que é a limpeza do sistema. Quando que a gente precisa ou não da limpeza do meu sistema de refrigeração? Se o seu sistema teve um problema de carbonização do óleo lubrificante, queima do compressor, temperaturas de descarga acima de 120, 130 graus Celsius, provavelmente toda aquela tubulação vai estar suja com óleo mineral carbonizado. Nesses casos, é muito indicado você fazer uma limpeza dessas tubulações, dessas linhas, com o Optimum SF80 ou SF Flush, que são os substitutos do antigo HCFC 141B. Porém, se o seu sistema não teve problemas de quebra, não teve problemas ali de carbonização do óleo lubrificante, e ele estava operando legal, você pode retirar esse óleo mineral e fazer duas substituições que a gente recomenda por óleo sintético poliéster. Então você carrega o óleo POE, trabalha um pouquinho,
O óleo POE, lembrando que ele é compatível também com R22, e depois, quando for fazer o retrofit, termina de substituir e faz a segunda troca do óleo sintético para poliéster. Se o seu sistema, porventura, trabalha com 404 ou 407C, esse fluido refrigerante, ele pode utilizar o mesmo óleo lubrificante POE. Muita gente aí trabalha com POE 32, que era compatível ali com 404, pode ser utilizado também com XP40 ou com XP20, mas sempre lembrando que a especificação da viscosidade do óleo lubrificante é sempre de acordo com as especificações do fabricante do compressor. Tá? Não vai colocar qualquer óleo lubrificante que o compressor pode travar por falta de lubrificação. Então sempre consulte aí o fabricante do seu compressor para entender a viscosidade e o tipo do óleo lubrificante indicado para aquele equipamento em específico. Tá? A quarta e principal ponto, que é para a gente evitar problemas futuros, é como boas práticas de refrigeração, de climatização, a gente já substitui os filtros. Né? Filtro secador, filtro da linha de líquido, filtro de óleo. Esses filtros, geralmente, toda parada para manutenção a gente substitui. Por quê? Porque é boa prática de manutenção. Sistema de refrigeração comercial parou, já tem uma manutenção programada, troca o filtro. Tá? E aí, o que é importante a gente comentar é que R22 tinha um problema e ainda tem um problema muito grande com selos de vedação e O-rings. Então, hoje, se você tem no seu sistema de R22 selos de vedação de qualquer material elastomérico, aqui no vídeo deve dar para ver, ele reage com esses selos elastoméricos e dilata. Consequentemente, esse O-ring, esse selo elastomérico, ele perde a sua conformação. E aí, quando você tira o R22 e põe qualquer outro fluido refrigerante, este O-ring que dilatou, ele contrai e pode gerar algum tipo de fuga, algum tipo de vazamento. Então, o que eu sempre recomendo é todos os sistemas de R22 que tem ali uma válvula Schrader, uma válvula de bloqueio, algum componente elastomérico de vedação, aproveita a parada e também já substitui. Por quê? É batata. Se você não substituir, provavelmente no futuro ele vai gerar algum tipo de vazamento. E aí você fala, Lucas, é por conta do novo gás, novo fluido refrigerante que está vazando. E na verdade não, é por conta justamente do R22 que agredia esses selos elastoméricos, essas juntas de vedação. Tá? Então não se esqueçam. O quinto passo é o que a gente chama de vácuo. Né? O vácuo antigamente ninguém fazia, só dava uma expurgada, mas hoje é essencial, todo mundo já sabe, mas o vácuo é extremamente importante para remoção de umidade e remoção de gases não condensáveis. Umidade é danoso para o seu sistema, porque a umidade é água, e a água em reação com fluido refrigerante, com óleo lubrificante, forma ácidos. Ácidos como o ácido fluorídrico, que vai gerar a famosa corrosão nas tubulações de cobre da sua serpentina, do condensador, do evaporador, e vai gerar futuramente um vazamento de fluido refrigerante. Já os gases não condensáveis, eles aumentam a pressão de descarga do seu sistema. Quando você aumenta a pressão de descarga, a temperatura de descarga aumenta. Aumenta o risco de carbonização do óleo lubrificante e também aumenta o consumo de energia daquele sistema. Então é muito importante que vocês também façam esse procedimento de vácuo para a remoção dos gases não condensáveis e também da umidade. Tá? A nossa recomendação é sempre usar uma bomba de vácuo que seja de duplo estágio e que a medição do vácuo, né, da pressão de vácuo, seja utilizando um vacômetro na região mais distante da bomba de vácuo. Por quê? Se você instala a bomba de vácuo na frente da bomba de vácuo, o vacômetro na frente da bomba de vácuo, aquele vacômetro está medindo a pressão da boca ali da bomba de vácuo. Ele não está medindo o vácuo em toda a tubulação do seu sistema de refrigeração. Então, o ideal é instalar sempre o vacômetro na região mais distante da bomba de vácuo para garantir que cada tubulação, cada evaporador, condensador, cada linha esteja ali com aquela pressão abaixo de 500 microns, tá bom? Depois de feito um bom vácuo, remoção de gases não condensáveis, remoção de umidade, chegou a hora de fazer a carga do fluido refrigerante. E se você seguir os passos anteriores, você provavelmente
pesou a quantidade de fluido refrigerante que você retirou e também tem os parâmetros, talvez originais do equipamento, anotados para saber qual é a carga daquele equipamento. A carga de fluidos refrigerantes Option XP20 e XP40 deve ser sempre feita na fase líquida com DAC com a botija virada de cabeça para baixo. Por quê? Todos os fluidos refrigerantes que são da série 400, 404, 410, 449C, 449A, 438, tudo que é 400 são produtos que são misturas e a fase líquida está homogênea, enquanto a fase gasosa tem separação de fases. Então, se você vai fazer uma carga, por exemplo, aqui do 404 ou aqui do, cadê aqui, o XP40, é muito importante que seja feita a carga na fase líquida e jamais carregue fluido refrigerante na fase líquida para o compressor. Tá? Porque compressor comprime vapor, comprime gás, né? Comprime fluido refrigerante na fase de vapor. Se você carregar fluido refrigerante na fase líquida, na sucção do compressor, eu tenho uma má notícia para você, aquele compressor infelizmente vai para o lixo, vai para reciclagem, vai ter um problema ali de golpe de ariete, golpe de líquido, quebra de pistão, quebra do rotor interno, dependendo se for um compressor rotativo, um compressor alternativo, um compressor screw, mas jamais façam a carga de fluido refrigerante na fase líquida. Tá? No retrofit, o que é importante vocês tomarem atenção durante a carga? A carga inicial é sempre 85% da carga original do seu equipamento. Ou seja, se aquele sistema de refrigeração tinha 100 kg de R22, você carrega primeiro 85 kg, ou seja, 85% dessa carga, e a carga final ela vai ser de acordo com ajustes de superaquecimento e subresfriamento. Tá? No final da carga, o seu sistema ele vai ter cerca de 95 a 102, 105% da carga original, ou seja, vai ser muito próximo da quantidade inicial que você tinha do R22. Tá? Depois de carregar o sistema, é aquela hora que bate um friozinho na barriga, os dias é a hora do vamos ver. Então, é partir o sistema, ou seja, energiza o equipamento, começa a medir as pressões de operação, dá partida nos compressores e vai fazendo os ajustes das pressões de sucção, pressão de descarga, né, condensação e evaporação, altera, se você tiver uma válvula de expansão eletrônica, altera a válvula de expansão eletrônica ali de R22 para 449C ou 449A. Se você tem uma válvula de expansão termostática, ajusta ali a abertura e o fechamento daquele orifício para você fazer o superaquecimento legal ali na faixa de 15 graus Celsius ou 15 Kelvin, mais ou menos, é sempre recomendado, para que a gente possa ter ali um sistema operando da forma adequada. Tá? A gente vai comentar mais para frente, mas sempre tenham em mãos o que a gente chama dessa tabelinha de relação de pressão e temperatura. Tá? Os guias de retrofit que a Chemours tem as tabelas diretos já de conversão de 22 para XP40, de 404 para XP40, mas os aplicativos aí dos grandes fabricantes de compressores, quem trabalha na refrigeração deve ter aí instalado no celular, já tem lá R449A, R454C, que são aí os fluidos refrigerantes já disponíveis no mercado. Tá? Partiu o sistema, viu que está funcionando, posso ir embora? Calma lá, ainda não. Por quê? O 8 passo, e é o passo que eu mais pego no pé do pessoal e o pessoal esquece, é identificação do sistema. Por quê? Hoje você está fazendo a manutenção, mas daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 5 anos, pode não ser você que está fazendo a manutenção nesse sistema. Então, identificar o seu sistema com um novo fluido refrigerante, um novo óleo lubrificante é essencial. Tá? Então, pega uma etiqueta, escreve, às vezes até à mão mesmo, né, mas cola ali na carcaça do compressor, na etiqueta de identificação daquela máquina, um novo fluido refrigerante, nesse caso aqui eu coloquei o exemplo do XP40, e coloca também qual que é o óleo lubrificante que ele está usando. Por quê? Para que alguém no futuro não carregue óleo mineral nesse equipamento que está com óleo sintético poliéster, que ele não carregue R22 no equipamento que está ali com XP40, com 449A, e que as futuras manutenções sejam bem realizadas. Tá?
ponto de atenção, quem trabalha ali com sistema digital, sistema interno de controle de máquinas, de equipamentos, é importante alterar também a lista técnica desse equipamento no seu sistema de gestão, tá? Para você, online, também ter ali esse novo padrão, esse novo estándar do seu sistema de refrigeração, de climatização. Tá? E aí, por fim, né, finalmente chegou ao fim, né, Lucas? Qual que é o passo 9 que a gente tem depois do retrofit? É o registro desses parâmetros de operação. O que é o registro desses parâmetros? A mesma tabelinha que a gente anotou no começo é a gente reanotar esses novos dados, ou seja, qual que é a minha nova pressão de sucção, de descarga, set points de temperatura, set points de superaquecimento, subresfriamento, qual que é o consumo de corrente, né, que o meu compressor ali está tendo agora, qual que é o modelo dos componentes que estão operando no meu sistema, para que eu não tenha nenhum problema ou não tenha nenhuma dúvida no futuro de qual que é o parâmetro que esse sistema está operando. Tá certo? Então, caso tenha alguma dúvida nesses 9 passos, podem mandar aqui no chat. Eu estou vendo que o pessoal já está mandando algumas perguntas que a gente vai responder já já durante a sessão de perguntas. Tá? Então, feito o retrofit, feito a escolha do seu fluido refrigerante para sistemas novos, você já tem ali uma praticidade, né, de como substituir esse R22 no seu sistema de refrigeração. Aí você fala, poxa, Lucas, mas eu sou novo, né? Estou trabalhando agora, comecei há pouco tempo. Já tem alguém usando esses produtos, esses Option XP20, XP40, XL41, XL20 aqui no Brasil? E a resposta é sim. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de clientes, fabricantes, sistemas que usam e estão adotando os fluidos refrigerantes da série XP para retrofit. Então, o XP20 é bastante utilizado em chillers, em selfies, em equipamentos de climatização, como a gente comentou, para substituir o R22 e o 407C. E aqui, por exemplo, no Brasil, o aeroporto de Viracopos utilizou para o retrofit do 407C, a ArcelorMittal para o retrofit do 22, a Unilever também, na planta que eles possuem na região da Grande São Paulo, também para substituição do 22, justamente porque preservou, né, o mesmo compressor, o mesmo evaporador, o mesmo condensador, e a gente pôde trabalhar com fluido refrigerante mais sustentável. Tá? Outras aplicações também, como climatização de painéis, tem utilizado bastante o XP20, o 449C, para a substituição do 22 e do 407. Tá? Em refrigeração comercial, aí o XP40 é o mais adotado. Então, a gente tem bastante rede, supermercado, rede de fabricantes de alimentos, de bebidas, até indústrias, né? Por exemplo, a Decra é uma indústria do ramo farmacêutico, tem utilizado o XP40 também nas câmaras frias. E um caso de sucesso novo que já já vai chegar para vocês também por e-mail é o caso do Terra Viva, né? Caso as pessoas que trabalham ali na refrigeração não saibam, mas o Terra Viva é um dos maiores produtores de flores do Brasil. E as flores, eu não sabia dessa, aprendi recentemente, precisam de um controle extremamente crítico de temperatura para poder florescer, né? Principalmente as orquídeas. Então, Terra Viva usou o XP40 nas câmaras de cultivo das suas plantações aqui no Brasil também. Então, redes de fast food, supermercados, indústrias têm adotado, e eu garanto para vocês que o XP40 hoje, para refrigeração comercial e industrial, vai ser o que vai ser mais prático para poder ser utilizado em sistemas de média e baixa temperatura. Tá? Mas, Lucas, eu estou pensando também em máquinas novas, né? Comprar um sistema novo e para o melhor que eu posso ter do ponto de vista de GWP, ou seja, trabalhar com fluido refrigerante da série XL. Então, os fluidos refrigerantes da série XL, como a gente comentou, eles são somente para equipamentos novos. Então, quando a gente olha, por exemplo, refrigeração comercial, a Kit Frigor, a Superfrio, a própria Plotter Hacks, os grandes fabricantes aí de sistemas de refrigeração comercial têm utilizado o R454C para sistemas de baixa e média temperatura. 454C pode ser usado tanto em expansão direta quanto em chillers, né? Agora está na moda sistemas de chillers para refrigeração comercial,
mas é uma boa pedida aí para quem já está olhando e trabalhando com sistemas de ultra baixo GWP, abaixo de 150, tá? E quando a gente olha para chillers, né, de climatização, ou seja, evaporando acima de 0 graus, o 454B, né, o R454B XL41, foi feito ali para substituir o 410A e o 32 em máquinas novas, e até o 22 em máquinas novas, vamos dizer assim, pela Mecalor Climatics. Então, hoje, Mecalor Climatics, um grande fabricante nacional de chillers para a indústria, para shopping centers, data centers, hospitais, hotéis, tem também uma linha de produtos dedicada ali para estes HFOs que vêm cada vez mais presentes no mercado da refrigeração, mas também da climatização. Tá? Então, o que a gente tem, né, dessas 1h15 que a gente comentou, das conclusões desse treinamento, dessa palestra, desse webinar? Então, primeiro de tudo, é importante a gente entender que existe sim essa necessidade de eliminação do R22 e é preciso ter um plano de conversão de R22 em ar-condicionado e refrigeração. Então, hoje, se você tem muitos sistemas e não sabe qual fluido refrigerante está utilizando, o primeiro passo é faça um mapeamento de todos os fluidos que você utiliza, entenda a quantidade de R22 que você está utilizando, em qual aplicação, qual quantidade, qual tipo de sistema de compressor, para fazer aí um primeiro plano de conversão. Querendo ou não, 2027, que a redução é de praticamente quase 90%, está logo ali, né, 1 ano e meio. Hoje eu conheço redes de supermercados que 50% das lojas usam R22 e nem se ele fizer retrofit em uma loja por semana, ele consegue substituir todas as lojas até 2027. Então, tenham atenção, entendam primeiro qual que é esse seu plano que você vai ter para converter esses sistemas com R22. O segundo ponto muito importante é faça uma avaliação, ou seja, vale a pena eu já fazer um retrofit ou eu preciso sanar outros problemas antes, problemas de vazamento? Ou até mesmo, esse equipamento é tão antigo que não vale a pena eu investir no retrofit, é melhor eu já comprar um equipamento novo com fluido refrigerante de baixo GWP? Façam esse estudo. Né? Esses dias a gente até conversou com uma agência de bancos, que tem agências pelo Brasil inteiro, eles comentaram comigo, hoje cerca de 40 a 50% das agências ainda tinham R22, principalmente equipamentos splits de pequeno porte e alguns equipamentos chillers de grande porte, equipamentos centrais. E para os equipamentos splits, que eram muito antigos, já não tinham muita eficiência energética, já estavam meio datados, não faria sentido fazer um retrofit, então é melhor já comprar uma máquina nova. Mas para os equipamentos centrais de grande porte, chillers, ele sim fazia sentido ele fazer um retrofit de 22 para um XP20, por exemplo. Então é muito importante entender o contexto de cada empresa, o contexto de cada sistema. Tá? O retrofit ele vai estender a vida útil do seu sistema, do ponto de vista de poder continuar utilizando aquele equipamento, mesmo com a indisponibilidade, por exemplo, do R22, em alguns casos com aumento de eficiência energética, consumo de energia. Para retrofit, o XP20 e o XL40 são os principais substitutos, XP20 climatização e XP40 refrigeração, e para equipamentos novos, como climatização e refrigeração comercial, aí o XL41 e o XL20 são os principais substitutos, tá certo? Então, esses são os principais tópicos que a gente comentou no dia de hoje. E antes da gente ir para as nossas dúvidas, eu queria deixar aqui um QR Code para vocês irem escaneando. Por quê? A gente está começando nossa série de webinars agora e até o final do ano a gente vai ter um webinar por mês. Já temos programados alguns temas, mas a gente quer ouvir de vocês o que vocês querem escutar. Quer ouvir sobre Freon 32? Quer ouvir sobre XL41? Sobre XL40? Refrigeração comercial, industrial? Então escaneie aqui nosso QR Code, avalie esse treinamento que a gente está fazendo e deixe a sua opinião. Muitas vezes você quer um treinamento dedicado, específico para vocês, que pode ser uma aplicação que só você tenha. Eu trabalho com criogenia, evaporação a menos 70, duplo estágio com R508B. O que eu faço? Então, deixa aqui, escaneie o seu QR Code, deixa uma avaliação para que a gente também possa trabalhar aí nos próximos temas. Tá? Então, enquanto vocês escaneiam o QR Code, eu vou responder as principais dúvidas que a gente recebeu aqui
no nosso chat, tá? Então, começando pela dúvida aqui do Silas Cordeiro. Silas comentou com a gente: em refrigeração comercial, o R449A, ele trabalha com o mesmo óleo lubrificante do R22, o óleo mineral? Não, tá, Silas? O R449A, o XP40, ele só trabalha com óleo lubrificante sintético poliol éster. Tá? Como que é fácil a gente lembrar, e aqui vai uma dica para quem trabalha no dia a dia da refrigeração, qual óleo lubrificante eu utilizo? Se for um fluido refrigerante HCFC, ou seja, como o R22, que tem cloro na sua composição, maior parte dos casos ele vai sempre trabalhar com óleo lubrificante mineral, sintético poliol éster ou PAG. É geralmente incompatível com os três. Na maior parte dos casos vai estar ali com óleo mineral. Tá? Se for um fluido refrigerante HFC ou HFO, 134, 404, 410, 449A, 449C, 507, 407, são sempre fluidos compatíveis com óleo sintético poliol éster. Então, fluidos mais novos, sintético poliol éster. HCFC, R22, óleo mineral. Tá? Existem algumas nuances, porque fluidos refrigerantes MO, você vai ver ali um Freon MO99, MO29, MO49 Plus, MO59, são fluidos que a Chemurstec trabalha tanto com mineral quanto sintético poliéster. Tá? Mas, de maneira geral, HCFC, óleo mineral, e fluido refrigerante HFC e HFO, óleo sintético poliol éster. Tá certo? Dúvida do Douglas, aqui Douglas Bernúncio perguntou: esse material vai ser disponibilizado? Sim. Então, este webinar está sendo gravado e a gente vai publicar também ele no YouTube para quem não pôde acompanhar no dia de hoje. Vocês vão receber também esse link pelo e-mail quando o webinar for publicado online, tá bom? Outra dúvida que o pessoal mandou aqui é referente ao descarte, né? Então, o pessoal comentou ali onde mandar, né? Onde destinar esse fluido refrigerante, e se eles emitem, né? Foi uma dúvida aqui do Ronaldo, se eles emitem algum documento, tá? Então, as empresas sérias que recebem esse fluido refrigerante e fazem a destinação final correta, eles emitem um certificado de destinação final também desse fluido refrigerante. Por quê? Empresas que hoje são, por exemplo, multinacionais, que reportam as emissões de gases de efeito estufa, que têm relatórios públicos de sustentabilidade, essas empresas elas possuem compromisso de transparência. Então, para elas poderem falar quanto R22, quanto 410, quanto 134A foi destinado, elas precisam também desse documento. Então, as principais empresas aí do setor, quando vocês entrarem ali em centrais de regeneração no site do Protocolo de Montreal, vão ter ali a disponibilização de fato desses documentos. Tá? Um ponto que o pessoal comentou também, e se esse fluido refrigerante ele estiver muito contaminado? Né? Então, às vezes eu recolhi R22, misturei esse cilindro com 407, com 410, era uma sopa de fluidos refrigerantes. Qual que é a destinação final desse fluido? Se o fluido refrigerante está muito contaminado, ou seja, eu não posso regenerar, a destinação final dele é a incineração. Então, hoje existem algumas indústrias aqui no Brasil que fazem a incineração não só de fluido refrigerante, mas de vários produtos químicos, metais, quaisquer materiais aí da indústria, e essa incineração não gera emissões porque todo CO2 gerado ele é captado e transformado em outro subproduto. Tá? Então, a incineração também é uma forma correta de destinação final do fluido refrigerante. Tá? Uma dúvida que o Roberto mandou aqui também é que ele comentou que ainda não conhece alguns desses fluidos e gostaria de saber se pode trabalhar somente em expansão seca ou também pode trabalhar em sistemas inundados. Tá? Sistemas inundados é muito comum a gente ver, por exemplo, em evaporadores casco-tubo, sistemas que a gente tem ali grandes quantidades de fluido refrigerante, e sistemas inundados, idealmente, só devem trabalhar com fluidos refrigerantes que são substâncias puras, e aí é um R22, um R134, um R1234YF, um R32, ou fluidos refrigerantes que são da série 500, 507, 513, 514A. Por quê?
tanto as substâncias puras quanto as misturas da série 500 não possuem diferença na composição do fluido refrigerante na fase líquida e na fase vapor. Em um evaporador inundado, o fluido refrigerante ele está parado, ele está estacionário. Se caso você carregue esse evaporador inundado com fluido refrigerante da série 400, e aí pode ser um 449, pode ser um 404, um 410, o fluido refrigerante que está na base, na parte inferior daquele evaporador inundado, na fase líquida, ele está legal, está homogêneo. Mas a fase vapor dele tem a separação de fases, justamente porque o sistema está parado. E aí, no topo do evaporador, daquele evaporador casco-tubo inundado, quando ele succionar aquele fluido refrigerante, ele vai puxar somente as partes mais voláteis primeiro. E aí você tem justamente esse desbalanceamento da mistura. Tá? Evaporador inundado, então, idealmente, sempre fluidos refrigerantes que são substâncias puras, que começam ali com 1, 2 ou 3, né? Você vai lá ver um R123, R1234YF, R22, R134A, ou misturas da série 500, 513, 514, 502, que agora está sendo substituído, ou 507, por exemplo, bastante usado na indústria também. Tá? Uma dúvida que o Eduardo mandou, né, para sistemas de refrigeração que trabalham com R22 e R404, eu posso fazer o retrofit e deixar o mesmo dispositivo de expansão, mesmo capilar, ou eu preciso mudar? Tá? Então, vamos lá. Quando eu faço um retrofit de R22 para XP40, o fluxo máximo é muito parecido. Então, muitas vezes, você nem precisa fazer ajuste de válvula de expansão, seja ela termostática, eletrônica ou tubo capilar, você consegue manter o mesmo. Tá? Do 404 para o XP40, se for uma válvula de expansão termostática, ou seja, você tem um ajuste, o ideal é você fechar ali cerca de 1,5 volta, 2 voltas, porque o fluxo do XP40 é menor do que o fluxo máximo do 404. Então, para você não ter um risco de ter um superaquecimento muito baixo ou até não ter, para esses sistemas com 404 é legal que ou você feche o dispositivo de expansão, caso tenha ajuste, ou porventura troca o orifício para um orifício menor, para que você possa trabalhar com XP40. Se for tubo capilar, aí já existem tubos capilares compatíveis também com 449, que vão ser muito parecidos aí com os tubos capilares para R22. Tá? Uma dúvida que o Portela mandou aqui é se é possível utilizar óleo poliéster em sistemas que usavam óleo mineral como o R22, e a resposta é sim. Por quê? O que é importante do ponto de vista de tipo de óleo lubrificante? O tipo do óleo lubrificante, se ele é compatível, né, se ele é mineral, se ele é poliéster ou polialquileno glicol, ou uma polialfa-olefina, por exemplo, ele é importante porque ele precisa ser miscível com o fluido refrigerante, e ele precisa ter a compatibilidade de viscosidade com o seu compressor. Por quê? Durante a operação do seu sistema de refrigeração, o óleo lubrificante ele sai do seu compressor e vai parar em tubulações, em regiões em que você tem muitas curvas, você tem sifões, você tem regiões onde a geometria daquela tubulação não ajuda muito o fluxo do óleo lubrificante, e ele pode ficar ali parado, impregnado. Quem faz esse óleo lubrificante retornar para o compressor, para o cárter do compressor, é o óleo lubrificante, é o fluido refrigerante. Então, o fluido refrigerante precisa ser compatível com o óleo lubrificante. E esse óleo precisa ter a viscosidade que o fabricante do compressor indicou. Então, se aquele fabricante indicou um óleo lubrificante mineral que tinha viscosidade de 32, se você for substituir por um óleo poliéster, ele vai ter a mesma viscosidade 32 do que aquele antigo óleo mineral que aquele fabricante utilizava com óleo mineral. Tá? Então, óleo lubrificante, assim como a gente fala de fluido refrigerante, também precisa ter qualidade, é importante para a lubrificação do sistema e é barbada. Usou óleo ruim, usou óleo com especificação incorreta, tanto de compatibilidade do fluido quanto de compatibilidade de viscosidade, vai quebrar o compressor. E caso vocês não tenham ideia, tem sistemas de refrigeração industrial que o compressor chega a custar quase R$ 1 milhão. E quebrar um compressor de R$ 1 milhão por conta de óleo, de qualidade de óleo lubrificante, é um crime assim inafiançável, vamos dizer.
tá? Então, tenham cuidado, utilizem também ali com cautela o óleo lubrificante, tá? O João Paulo comentou com relação ao 410A sobre o óleo lubrificante, né, substituição. Então, um comentário, eu não sei se ficou muito claro, mas é importante a gente falar, equipamentos que nasceram com 410A vão morrer trabalhando com R410A. Equipamentos que nasceram com R32 vão morrer trabalhando com R32. Equipamentos que nasceram com R454B vão morrer trabalhando com R454B com Option XL41. Por quê? 410A, hoje não existe um fluido refrigerante para retrofit. Tá? Todo fluido refrigerante que substitui 410A é máquina nova, é fluido refrigerante levemente inflamável, como 32 ou 454B, então você jamais faz um retrofit. Tá? Do ponto de vista de tipo de óleo lubrificante, o 32 e o 454B, o XL41, eles são compatíveis bastante, né, com óleo lubrificante sintético poliéster, mas alguns fabricantes de compressores para R32 também indicam o óleo PAG para o R32, então é importante você checar. Por quê? O óleo lubrificante para o 32 algumas vezes precisa ser um pouco mais viscoso, seja ele POE ou POG, às vezes até indicam viscosidade 46, porque o 32 tem uma temperatura de descarga mais alta. Então é importante que, por ter temperaturas de descarga mais alta, a lubrificação também não seja deficitária. Tá? Então, lembre-se bem, o equipamento nasceu com 410A, morre 410A. Nasceu com 32, morre com 32. Nasceu com 454B, morre 454B. Mas se nasceu com R22, aí tem solução para retrofit e substituição. Tá? Uma outra dúvida que o pessoal mandou da Eletrofrigo, né, o Edu, nosso distribuidor, ele perguntou ali a questão da disponibilidade comercial, se eles já estão disponíveis para comercialização, tanto para o distribuidor comprar quanto para o cliente final, e a resposta é sim. Então, no início da próxima semana, quem trabalhar aí na hora de compras dos distribuidores vai receber também uma lista atualizada de preços para esses fluidos refrigerantes. E se você é cliente final, consulte os nossos distribuidores. Tá? A Chemours, se você entrar no Google mesmo, na sua barra de pesquisas, e colocar Chemours ou Freon ou Option, onde comprar, tem ali o nosso site, onde comprar, você procura pela sua cidade, pelo seu CEP, encontra o seu distribuidor mais próximo para que você possa encontrar ali um distribuidor autorizado da Chemours, tá certo? Então, para a gente não se alongar muito, já passei ali da nossa 1h30 de palestra, de treinamento, eu queria deixar alguns recados finais. Então, hoje a gente está fazendo o nosso webinar do dia 24 de abril, falando sobre eliminação do R22. No QR Code anterior, a gente deixou para vocês fazerem algumas sugestões de temas e avaliação da nossa palestra, mas eu já deixo aqui um convite para os próximos webinars. Tá? Em maio, a gente vai falar sobre soluções Option para refrigeração comercial e industrial com mais detalhes, principalmente para fluidos refrigerantes A2L, o que muda, detectores de vazamento, a gente vai falar também de mudanças no projeto, parte elétrica, qual é a carga máxima que eu posso utilizar desses fluidos refrigerantes. Quem trabalha com ar-condicionado vai gostar do treinamento de junho, que a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre o Freon 32. Então, quem trabalha com ar-condicionado, não se esqueça, 26 de junho, mitos e verdades sobre R32, explode, não explode, pega fogo, posso recolher, não posso recolher? Tragam suas dúvidas dia 26 de junho. Em julho, a gente vai falar sobre fluidos refrigerantes para chillers. Então, hoje, quem trabalha com chiller para 410A, chiller para 134A, os fluidos estão mudando, fabricantes grandes estão anunciando aí alterações nos projetos dos chillers, então é importante a gente comentar também. E em agosto a gente vai falar sobre fato ou fake de manutenção, ou seja, o que eu posso e o que eu não posso fazer quando a gente fala sobre refrigeração e ar-condicionado. Posso expurgar? Preciso fazer vácuo? Posso fazer carga na fase vapor, na fase líquida, onde que eu armazeno esse fluido refrigerante? Fato ou fake, sempre ali distante distante do que eu digo, assim, não no nosso dia a dia, né, mas importante para a gente trazer o que é verdade, tirar o que é fake da nossa frente para trabalhar ali sempre com bastante qualidade e segurança, tá? E aí a gente vai estar chegando no segundo semestre perto da Febrava, então já estou fazendo um convite antecipadíssimo para vocês. A Chemours estará também esse ano na Febrava,
em setembro. E na Febrava, eu estarei lá junto com a área técnica da Chemours, área comercial. Então, se preparem, planejem sua visita. A Febrava é a maior feira de refrigeração e ar-condicionado da América do Sul. E os grandes fabricantes de sistemas de refrigeração, climatização, chillers, sistemas de refrigeração comercial, industrial, compressores, componentes, estarão todos lá para vocês também aproveitarem, tirarem suas dúvidas, conhecerem as novidades do setor. E muito do que a gente está falando hoje aqui vai estar também na Febrabo para vocês verem ao vivo como que é uma botija, um DAC, um cilindro de XP40, XL20, 449C, para a gente poder ter no nosso dia a dia, tá certo? Então, não se esqueçam, participem, mandem suas dúvidas, suas perguntas. Nossa ideia é sempre colaborar com vocês e, para finalizar, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos que participaram. A gente teve um quórum muito bom hoje, uma grande quantidade de pessoas participando. E para você que porventura escutou hoje, mas talvez amanhã de manhã acorde com alguma dúvida, anota aqui o nosso número do saque, o nosso número do WhatsApp, o 0800 e o número do WhatsApp da Chemours, que você pode mandar sua dúvida a qualquer hora. Preciso de um boletim informativo, de uma FISP, que agora chama FDS, a gente pode falar disso também nos próximos treinamentos. Manda para a gente, que a gente vai estar sempre 24 horas ligado para poder te ajudar. Tá? E aí, informações finais. A Chemours também já conta com sites em português, freon.com.br e option.com.br para vocês acessarem. E quem está aí no GoToWebinar pelo celular ou pelo computador, tem uma aba com 3 pontinhos. Nessa aba com 3 pontinhos, vocês podem clicar em mais opções, que vai ter uma seção de materiais. Nessa seção de materiais, quem ficou até o final, vou deixar essa dica para vocês, eu deixei alguns arquivos para vocês fazerem download. Tá? Nesses materiais tem boletins informativos dos produtos que a gente falou, XP40, XP20, XL41, XL20. E para quem já está pensando em trabalhar com retrofit, boas práticas ali de manutenção, eu deixei uma colinha para vocês, que é o passo a passo que a gente comentou do retrofit, D22 e de 404 para XP40. Então ali você tem tudo mastigado, está na dúvida, pode ler com calma de novo, faz o download, acesse esses materiais, porque eles são gratuitos e vocês podem sempre ter aí na palma da sua mão ou na palma do seu celular agora, tá certo? Então, novamente, muito obrigado pela participação de todo mundo, agradeço do fundo do meu coração todos os que estiveram aqui no dia de hoje, na noite de hoje, compartilhando algumas horinhas para aprender mais, para trazer um pouquinho mais de conhecimento e como sempre digo, ao final das nossas palestras, eu, Lucas Fuji, estou ao seu dispor, seu especialista em fluidos refrigerantes, para poder auxiliar na migração de fluidos refrigerantes e tornar o nosso dia melhor, mais seguro e mais tranquilo para se trabalhar. Tá certo? Uma boa noite, um obrigado novamente e até a próxima.